Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia, louvado seja Deus. Hoje está aqui comigo minha mãe, está aqui louvando a irmã Lena e minha irmã também que está na casa da mamãezinha e eu aqui. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero pedir vocês, meus irmãos que estão ouvindo o canal do YouTube, para vocês compartilhar, tá bom? O link, envie o link para outras pessoas também, para que elas também venham ouvir a palavra de Deus, a mensagem. Louvado seja Deus. E a gente não pode fazer nada, quem faz é Deus, né? A gente fala aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia, e de 1000 palavras a gente tenta aproveitar uma, porque somos falhos, né? Mas Jesus, o Espírito Santo é perfeito. Então eu peço a você, compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, e a gente está sempre enviando mensagens novas no quadro Aprendendo com a Bíblia. 3, 4 vezes na semana aí, tem aí a mensagem nova para vocês, com a palavra de Deus, do nosso coração aqui, em nome de Jesus. Tá bom? Hoje o tema aqui, louvado seja Deus, do quadro Aprendendo com a Bíblia, é: a vitória vem para os que não desistem. Vai ser uma palavra maravilhosa aqui de aprendizado para a gente, porque tem muita gente que para começar vai bem, com aquela alegria, né? Começa as coisas com aquela alegria. Quando passa um pouco de tempo, ela já começa a desanimar e chega um ponto dela desistir, né? Não vai até o final. E a Bíblia ela sempre nos alerta que a vitória vem para os que não desistem, né? Você já pensou um corredor ali da pista de corrida? Ele sai bem, né? Todo animado, né? Disposto a vencer. Mas no meio do caminho ele vai encontrar a canseira, ele vai encontrar a falta de água, ele vai começar a dar dor nas pernas, na cãibra, né? Que começa a vir. E ele tem que lutar contra essas coisas e persistir para ele chegar no objetivo lá no final lá, né? E ser o campeão, o terceiro lugar, ou quarto, mas ele não pode desistir, né? Assim também é a nossa vida. Nós não podemos desistir das coisas, desistir de pessoas, desistir de trabalho, desistir de lutar pela saúde, desistir pela paz. Temos que lutar, né? Então a mensagem hoje aqui, o tema aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia é essa, né? A vitória ela vem para os que não desistem. Se você pensou em desistir, essa palavra vai ser para você. Se você tem alguma coisa que você está pensando em parar porque não está conseguindo, não está dando certo, continue, né? Continue. A palavra veio para você. Pastor, onde está essa mensagem? Essa mensagem se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Hebreus 10, capítulo 10, né? Versículo 35 e 36. Então, está escrito assim aqui na palavra do nosso Deus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidades de perseverança. Aqui já está falando, né? Necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, esse aqui é o texto, né, que a gente vai estar meditando aqui. E eu creio que Deus vai falar com você. Irmãos, aqui quando eu acabei de ler esta palavra aqui, né, que vocês ouviram comigo, Hebreus 10, 35 e 36, isso aqui nos lembra imediatamente de uma história na Bíblia, né? De várias histórias. Mas eu quero trazer uma aqui em especial, que é a que você conhece, é uma que todo mundo conhece, né? Isso já vem de imediato na cabeça da gente. De uma pessoa que perseverou, não desistiu, a luta veio, foi preso, né? A mulher tentou trair o marido com ela, a esposa de Potifar, com ele, né? A esposa de Potifar. Você já sabe quem é, né? Isso aqui já vem direto na nossa mente, a história da vida de José, né? A história da vida de José. A Bíblia aqui nos apresenta o José aqui como um jovem sonhador, alguém que recebeu de Deus promessas grandiosas, né? O José. E o José, ele sonhou que ele seria exaltado. Ele teve aquele sonho, né? Que está escrito aqui na palavra de Deus. Ele sonhou que ele seria exaltado. Ele sonhou que a família dele se curvaria diante dele e que Deus também tinha preparado algo extraordinário para a vida dele. Esse era o sonho de José. Mas entre os sonhos, né, entre o sonho de José ali, vamos dizer assim, o cumprimento da promessa de Deus, né,
que não veio, né, para se cumprir na vida de José através desse sonho, não foi assim de um dia para o outro. Ele não acordou e daí alguns segundos, né, ele se tornou governador do Egito. Não foi assim. A Bíblia conta que para nós que o José ele enfrentou um longo processo. Não foi pequeno não. Foi um longo processo de sofrimento, vamos dizer assim, né, de luta, de batalha para ele chegar aonde ele chegou. Primeiro, ele foi rejeitado por seus irmãos, né? A Bíblia fala que José, ele foi rejeitado por seus irmãos. Por que eu estou trazendo José? Porque você está pensando em desistir, em parar por causa de alguma coisa, aqui está a palavra de Deus que vai te fortalecer para você não desistir, né? O José aqui, ele foi rejeitado pelos irmãos dele. José, ele foi vendido como escravo. José, ele foi levado para uma terra estranha, né? Ele foi acusado injustamente, o José, e também ele foi lançado numa prisão. Foi preso o José. Se alguém tivesse, escuta aqui, se alguém tivesse motivos para desistir, esse alguém seria o José lá atrás, né? Estaria aqui no testemunho. José teve um sonho, né? Teve dificuldade, desistiu e realizou mesmo assim. E não é verdade, né? José, para realizar o sonho dele, teve que enfrentar tudo isso que eu acabei de falar para você, né? Até a acusação, injustamente ele foi acusado, foi lançado numa prisão. Então, se alguém tivesse motivo aqui para desistir de alguma coisa, esse alguém era o José. Mas a Bíblia fala para nós que em nenhum momento o José aqui na Bíblia, em nenhum momento, você pode procurar, não tem. O José aqui não mostra, a Bíblia não mostra o José murmurando, né? Murmurando contra Deus. O Senhor me deu um sonho, eu estou lutando aqui, não dá certo, eu acho que eu não vou conseguir, né? Nós não vê escrito isso. Nós não vê escrito que José está desistindo da fé que ele tem em Deus, porque a fé dele em Deus é que deu a vitória. A fé de José em Deus é que não deixou ele desmotivar nem desanimar diante dos problemas, né? Ele não mostra, que a Bíblia não mostra, desistindo da fé ou abandonando o sonho dele, o sonho que Deus deu para ele. Vou abandonar porque está difícil. É assim que muitas pessoas fazem. Tem projeto, sente no coração de fazer algo, começa e não vai até o final. Ele para porque tem as lutas, tem os problemas. Você sabe o que José fez aqui? Você sabe, né? Está escrito. É fácil de entender. O José, ele perseverou. Veio todos esses problemas. Ele não desistiu. Ele continuou tendo fé. Ele continuou acreditando que Jesus, que Deus, né? Que Jesus ainda não estava ali, mas ele continuou acreditando que Deus ia dar vitória para ele, que o que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Então ele não largou mão de Deus. Em hipótese alguma, ele não largou mão do sonho, não largou mão de Deus. Continuou com Deus. É isso que você tem que fazer. E no tempo certo, meu irmão, minha irmã, você que está aqui pelo YouTube, está animando você essa palavra, o teu coração. No tempo certo, né, Deus tirou José da prisão e colocou ele dentro de onde? Num palácio. Tirou ele da prisão e colocou ele no palácio, o José. Imagina, né? Tirar de um lugar onde seria impossível e colocar ele dentro de um palácio, né? O José. Então o José aqui, o José entendeu que a vitória não vem para quem tem talento apenas, né? Se você acha que você vai vencer e que você tem vitória porque você é bonito, ou porque você tem dinheiro, ou porque você tem uma boa saúde, ou porque você é inteligente demais, não foi assim que José venceu. José entendeu que a vitória não vem para quem tem talento apenas. É bom ter talento? Mas a vitória não vem apenas para quem tem. Nem para quem tem força também, só a força apenas, e não tem Deus, não adianta. Né? Nem também para quem tem coragem, mas não tem Deus. Mas a vitória, ela vem para quem não desiste no processo, para quem continua crendo e pondo Deus na frente. Aí a vitória, ela chega para você. É assim que eu conquistei, onde eu estou aqui, é assim que eu conquistei, é assim que eu venci. A minha vitória não estava em mim, a minha vitória não estava na minha força, a minha vitória não estava nos meus amigos ou pessoas que iriam me ajudar.
A minha vitória estava no meu Deus Todo-Poderoso. Enfrentei noite de frio, enfrentei madrugada de frio, enfrentei dificuldades, mas eu não desisti. Eu sabia que Deus ia me dar a vitória. Eu sabia, eu tinha certeza. E no tempo certo, Deus foi me ajeitando as coisas. Apesar que onde eu cheguei, Deus sempre esteve na frente, preparando tudo para mim, sempre me ajudando, né? Só vou dar um testemunho para você aqui, curtinho de vitória. Eu cheguei aqui e eu sou pedreiro. Quando eu cheguei aqui no país que eu estou, sem falar a linguagem deles, né? Difícil, já começa por aí, sem documentação, estava em processo. E Deus sempre na frente, eu sempre clamando a Deus. Eu com seis dias que eu cheguei aqui, eu consegui emprego, sem documentação, sem nada, consegui um emprego, trabalho de pedreiro e registrado ainda, né? E só com o documento inicial. Mas como é de pedreiro e eu já estou aqui meio cansado, eu sou motorista, né, de categoria E, a minha habilitação não era ainda convertida e eu tinha projeto de trabalhar como motorista de ônibus, trabalhar na empresa de ônibus. E eu pedi ajuda para várias pessoas aqui, pessoas até de 32 anos, 39 anos de empresa, que já trabalham dentro, que se tornaram amigo meu. Leva um currículo, conversa com ele. Não, mas não dá, porque o senhor não tem habilitação, o senhor não tem o curso, o senhor não fala. Ah, não vou levar, não. Não adianta eu levar. E o Espírito Santo me colocou no meu coração, envia, procura o e-mail, envia o currículo, né, para lá. E eu coloquei, irmãos, eu fui sem ajuda de ninguém, fui com a ajuda de Deus. Foi Deus que me ajudou. Enviei o currículo e eles visualizaram o currículo, a empresa no outro dia me ligou, perguntou se eu tinha os documentos, eu falei que não tinha, os documentos estavam em processo. Um pouco antes, quando eu pedi ajuda para eles, eles falaram, é difícil, porque nem pessoas que moram aqui conseguem entrar com documento atrasado e com documentação não entra, o senhor vai ser impossível. E aí eu falei para ela, eu tenho processo de documentação, está em processo, eu não tenho. Eu só tenho, o que eu consegui fazer foi a minha habilitação, a patente eu consegui converter, já está aqui, já é da Itália, já é europeia. Aí ela falou assim, espera um pouquinho. Esperei, daqui a pouco, demorou uns 5 minutos, ela veio, voltou no telefone e me disse assim, olha, é difícil, não tem como contratar o senhor. O senhor já me explicou as qualidades que o senhor tem, tudo, mas sem documentação não vai ter como. Falei, tá bom então. Ela falou, depois que o senhor conseguir, o senhor me liga. Falei, amém. Quando eu desliguei o telefone, eu comecei a orar, falar com Deus. Não deu 5 minutos de oração e falando com Deus, a mulher me retornou no telefone. Ela disse que levou lá para dentro o processo, eles averiguaram tudo direitinho e falou, dá uma chance para ele. E me deram a chance para mim. Pediu para mim começar no outro dia. E no outro dia eu iniciei, fui lá, fiz o teste, já estou lá 8 meses, não sou contratado por tempo determinado, mas sou indeterminado. Eu só saio de lá se eu quiser e ele só pode mandar embora, pagando uma multa para mim. Então, e Deus já preparou toda a documentação e eu estou trabalhando dentro da empresa e tranquilo, no melhor lugar que tem dentro da empresa, Deus me colocou. É porque eu sou bonitinho? Não. É porque eu confiei em Deus, eu acreditei em Deus. Quando o Espírito Santo falou assim, é eu que estou na frente, você pode tirar a mão, irmão, deixa Deus fazer, né? Faça a sua parte, vai atrás. Mas quem vai te dar a vitória é Jesus. Tem que perseverar, né? Então aqui a gente viu que não foi boniteza, não foi inteligência, não foi talento que deu a vitória para José e também não foi para isso aí que deu vitória para mim, foi Deus. Então essa mensagem, essa mesma verdade aqui que eu estou falando para você, é o que está escrito aqui em Hebreus, que está nos ensinando aqui a palavra. Está escrito assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, tá vendo? Não abandoneis, Hebreus 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Por quê? Porque ela tem grande recompensa, você viu? Eu não abandonei, José não abandonou, você não pode abandonar a sua confiança em Deus e desistir de projetos, sonhos que você tem, né? Parar no meio do caminho. Aqui o contexto aqui de Hebreus é muito interessante, o contexto. A carta aqui, ela foi escrita para os cristãos que estavam ali naquele tempo, enfrentando perseguições, enfrentando lutas, perdas.
Alguns estavam cansados e outros estavam também pensando em voltar para trás, pensando em abandonar a fé. Então, o escritor aqui de Hebreus, ele exorta esses irmãos daquela época para não abandonarem a confiança em Deus. E essa palavra está te exortando e exortando você que está pensando em parar, em desistir, para você não parar. Né? Você não pode abandonar a tua confiança em Deus. Se você falou com o papai e o papai do céu está sabendo, calma, não abandoneis, né? Como está escrito. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A confiança aqui, né? O que ela significa, essa confiança que ele está falando em Hebreus? A confiança aqui significa uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que você não desiste, né? Uma convicção inabalável de que Deus é fiel, que ele vai resolver a sua causa, que ele vai te dar vitória no final. Por quê? Porque ela tem grande recompensa, né? Que está escrito, que eu acabei de ler. Deus não deixa a perseverança sem resposta. Toda confiança depositada no Deus que você serve, no Todo-Poderoso, tem uma recompensa garantida. E ele diz mais aqui, ó, tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade de perseverança. Então, perseverar é continuar mesmo quando está dizendo para você parar. Mesmo quando está doendo mais, está doendo um pouco, aumenta a dor, aumenta o problema, aumenta a dificuldade. Aí ele está dizendo que perseverança é isso, é você continuar, mesmo na dificuldade que aumentou, você continuar. É você avançar, mesmo quando o corpo seu já está cansado, a mente está cansada, é você avançar. Né? Por quê? Aí está escrito assim, por quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, avanceis a promessa, ou alcanceis a promessa, está escrito aqui em Hebreus. Né? Quando, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 35. Então, a promessa não falha. Quem permanece na promessa, ele alcança vitória. Quem não desiste, recebe vitória. Amém? Agora vamos aqui fazer uma análise dessa palavra e vamos trazer essa palavra para você, para nós que estamos aqui agora ouvindo essa mensagem, para você que está ouvindo aí. Já comenta aqui, tá bom? Eu não vou desistir. Comenta aqui no comentário do YouTube, do canal aqui. Então o texto aqui de Hebreus não é apenas essa palavra, não é apenas uma lembrança histórica. Não é isso. Essa palavra é uma mensagem atual, é de hoje, vive para hoje. Ela é viva, né? Viva, e também essa palavra é necessária para os dias de hoje, para você vencer. Muitos começam, como eu disse no início da palavra, né, no quadro aqui Aprendendo com a Bíblia, muitos começam alguma coisa e poucos permanecem. Param no meio do caminho, desistem de curso, desistem de escola, desistem de filhos, desistem de tantas coisas. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas começam até bem, mas poucas vão até o final e terminam. Poucas. Começa um casamento, que você vê nos dias de hoje, tem gente que vai lá, casa tudo bonitinho, começa o casamento, não dá 3 meses, separa, desiste. Mas o primeiro problema é que chega no casamento, ele já quer desistir, né? Dentro do casamento. Não só o casamento, mas outras coisas. Pessoas começam na fé, tem pessoas que começam na fé, mas quando vem a luta, vem a tempestade, vem as batalhas, ela se afasta da igreja, não vai mais buscar palavra, não vai mais pedir oração, não faz mais campanha, não vai mais ler a Bíblia, não ora mais, não jejua mais, né? Muitos começam um projeto, mas quando vem o problema, a luta, vem de enfrentar as dificuldades, sabe o que faz? Abandona, foge da luta, foge dos problemas. E você tem que enfrentar. Deus está com você, para você ver lá na frente, tem que enfrentar a tempestade. Mas a vitória, como eu já disse, não é para quem apenas começa. Né? Tem gente que já começa, vai ser vitorioso. Não, a vitória não é para aqueles que começam. Não é para isso. A vitória é para quem termina a corrida. Você já viu alguém começar uma corrida e já ser campeão? Não. Ele começa a corrida, para ele ser campeão, ele tem que passar por mais de 10 ou 20 concorrentes, ou talvez muito mais, para ele chegar lá na linha de chegada e ser o campeão. Né? Para quem permanece até o fim, esse sim tem a vitória. O processo que tem nesse caminho, nessa trajetória,
O processo é parte da promessa para você receber. Ninguém recebe um salário se não trabalhar. Trabalhar é ruim, né? Tem gente que não gosta. A vitória só vem depois que você trabalha, né? José teve um sonho, né? Como eu comecei a contar, o José ele teve um sonho. Mas entre o sonho aqui de José, né? E a realização, houve um processo. O Davi também, o Davi foi ungido rei. Mas antes dele sentar lá no trono dele, ele precisou enfrentar o gigante, o Davi. Ele precisou enfrentar os desertos lá, as perseguições de Saul. O Paulo, né, o apóstolo Paulo também ele recebeu o chamado de pregar a palavra para os gentios. Mas antes dele fazer isso, o que ele teve que fazer? Enfrentar as prisões, naufrágio, apedrejamento. O apóstolo Paulo enfrentou tudo isso. Então Deus ele não está apenas interessado em te dar promessa. Né? Deus não está apenas interessado em falar, toma filho, a vitória é sua. Não. Né? Deus não está apenas interessado nisso. O Senhor nosso Pai, Todo-Poderoso, está interessado em preparar você e eu, preparar nós, para nós viver uma promessa que nós vamos receber. O processo que nós passamos nessa luta, nessa batalha, nessa tempestade, esse processo, ele molda o nosso caráter. Ele fortalece a nossa fé nesse Deus poderoso. E essa luta, essa batalha, ela nos capacita para receber o que Deus já preparou, porque já está pronta a vitória, já está pronta, está na mão de Deus. Agora, Deus está nos capacitando para isso. Deixa eu falar para você, o inimigo, ele trabalha para te cansar, viu? O inimigo é o único que não precisa nem pregar para ele, ô infeliz. O inimigo não precisa nem pregar para ele. Ele trabalha dia e noite, ele não descansa, ele não pega férias. Ele trabalha para nos cansar. Percebe uma coisa? Que o inimigo, né, o chamado diabo aí, o diabo ele não pode anular a promessa de Deus para você nem para mim. Então o que ele tenta fazer é te cansar, colocar canseira em você. Ele tenta te desanimar para que você mesmo venha desistir. Para que você mesmo venha abandonar, parar. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode apagar o que Deus escreveu sobre a sua vida. O diabo não pode apagar o que Deus escreveu sobre. Só você pode apagar. Então o que ele vai fazer? O diabo ele tenta roubar, que é a função dele, né? Roubar a sua perseverança. Você que é uma pessoa que é tão lutadora, está pensando em parar, não para não. Aqui a gente vê que é por isso que aqui em Hebreus, nessa palavra que eu estou trazendo, ela insiste em nos dizer: tendes necessidade de perseverança. Está escrito aqui em Hebreus. Né? Tendes necessidade de perseverança. Não é luxo, né? Que ele está pedindo, não é luxo, não é dinheiro, não é casa, não é isso. É necessidade. Né? Porque sem perseverança, você não chega ao seu destino. Tem que ter essa perseverança, essa luta. É de manhã cedo para acordar, para trabalhar. Se você não perseverar, você fica dormindo na cama. Se você não lutar para você levantar, você fica ali. Né? O sono está dizendo, dorme um pouquinho. O relógio toca 3, 4 vezes, dorme um pouquinho. Se você não perseverar, para você levantar, lavar os olhos, escovar os dentes, levantar, tomar um café, falar, eu tenho que ir, você volta, vai dormir, perde hora. Quantas pessoas perdem hora de trabalho? Né? Perde o dia de trabalho porque dormiu um pouquinho mais. Para a gente ver exemplos práticos aqui nos dias atuais de hoje, né? Para os dias de hoje, olhe para os dias de hoje, escute o que eu vou falar. Quando os jovens, né? Os jovens agora, eles desistem de estudar, é porque eles acham que está difícil, não é isso? Eles desistem de estudar, eu começo a olhar e já desistem, porque está difícil. Mas depois eles sofrem o quê? As consequências. Lá no futuro ele vai olhar e falar, puxa vida, eu não podia ter desistido, eu podia ter continuado. Hoje era para mim ser isso, ser aquilo. Se eu tivesse acabado meus estudos, se eu não tivesse desistido de estudar, porque estava difícil, hoje eu teria uma vitória na minha mão. Então ele vai enfrentar consequências lá na frente, porque não estudou. Quantas famílias acabam, né? Quantas famílias acabam porque não houve perseverança em lutar pela união da família, né? Do casamento, dos filhos, para estar unidos. Quantos sonhos morrem, que a gente vê nos dias de hoje, porque alguém desistiu cedo demais. Quantos sonhos você já viu pessoas
que perderam porque desistiram. E espiritualmente, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas abandonam a fé porque não viram Deus responder na hora que eles queriam, né? Que tem gente que é assim, ele ora e quer já que Deus manda fogo do céu, na hora. Mas quem confia em Deus, você sabe o que ele faz? Ele espera. Ele espera o tempo do Senhor. Quem espera, persevera. Quem espera, persevera. E quem persevera, recebe a vitória. Então, eu creio que Deus trouxe você aqui para ouvir esta palavra, né? Deus trouxe você aqui porque porque há pessoas aqui que estão nos ouvindo pelo canal aqui e também o quadro Aprendendo com a Bíblia que estão a ponto de desistir. Talvez você olhe para a sua vida e diga assim, pastor, eu não aguento mais, parece que tudo dá errado na minha vida. Tem gente que é assim, né? Parece que está tudo errado na minha vida, pastor. Já orei, já chorei, já lutei, mas nada mudou. Mas o Espírito Santo de Deus está me usando para dizer para você assim, não abandone a sua confiança em Deus, porque ela tem grande recompensa. Sua fé, sua perseverança tem uma grande recompensa para você. Você pode estar aí a um passo da sua vitória. Pode estar aí a um dia do seu milagre. Pode estar aí a uma oração da sua resposta. Então, não desista agora não. Quem sabe se José tivesse desistido na prisão, ali na prisão onde ele estava, ele nunca teria chegado ao palácio. Quem sabe, né? Quem sabe se Davi tivesse desistido lá no deserto, nunca teria sentado lá no trono. Quem sabe, se você desistir agora, não poderá, ou não perderá, né? Você não perderá o que Deus já preparou para a sua vida, que está pronto para você receber. Então a vitória, meu irmão, minha irmã, ela vem para os que não desistem. Põe isso no teu coração. Não tem como você ter vitória se você desistir. A vitória vem para os que não desistem. Não desista da sua fé, não desista da sua família, não desista dos sonhos que Deus plantou no seu coração, não desista da promessa que Deus fez para você. O escritor aos Hebreus aqui encerra falando assim, havendo feito, tá vendo? Havendo feito, está escrito aqui na palavra do Hebreus, onde eu estou lendo para você, um versículo só que eu estou aqui, a gente já foi, já voltou, viajou e estamos nele. Então está escrito aqui, Hebreus 10, 35, e havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Havendo feito. Então a promessa está garantida, mas só chega até ela, quem permanece no caminho. Portanto, se a sua confiança está em Deus, não abandone. O que Deus prometeu, eu vou dizer para você, ele é fiel para cumprir. Não precisa nem de eu dizer, né? Está escrito e quantas pessoas você já viu ele cumprir. Então a vitória já está decretada. Diga aqui no YouTube, aqui embaixo, aqui no canal, no comentário, eu creio na minha vitória, porque como ministro da palavra de Deus, eu declaro que a sua vitória já está decretada. Mas só os que perseveram até o fim irão experimentar essa grande vitória. Amém? Vou parar por aqui, 28 minutos. Ficou um pouco comprida, por causa do testemunho que eu ainda curtei o máximo. E eu creio que é só vitória. Vamos orar em nome de Jesus? Não desista dos seus sonhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença, meu Pai, estamos agora aqui reunidos. Meu Deus, o Senhor conhece os nossos corações, os corações dessa irmã, desse irmão que está ouvindo a mensagem, as lutas, batalhas de cada um, meu Pai, aqui que tem enfrentado. Muitas das vezes, meu Deus, pensamos em desistir, mas a tua palavra de hoje aqui, meu Pai, nos lembrou que a vitória vem para os que perseveram. Fortalece, meu Pai, a nossa fé. Fortalece, Senhor, a nossa força, Senhor. Dá-nos, ó Deus, ânimo para continuar, coragem para suportar a esperança, dá esperança, meu Deus, para essa pessoa esperar, meu Pai, no tempo do Senhor. Meu Deus, que nada roube, meu Deus, a nossa confiança em Ti, nem as nossas provações, nem as vozes, meu Pai, contrárias, no silêncio, meu Pai, venha nos afastar de Ti. Pai, que o Senhor, neste momento, venha abençoando, fortalecendo cada irmã, cada irmã. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que o Senhor prometeu. Que cada vida aqui, meu Pai, receba novo fôlego nesta mensagem.
cada família, meu Pai, seja renovada, cada coração seja cheio da certeza de que o Senhor não falha, Pai. Meu Deus, declaramos que não vamos desistir, porque a vitória vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos e que essa mensagem venha te ajudar em nome de Jesus.